Tarlene, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula de hoje é transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? A transitividade verbal é a relação dos verbos em uma oração com seus complementos. Vejam bem, transitividade verbal. Há verbos que são transitivos, que precisam de complementos, e há verbos intransitivos, aqueles que não precisam de complemento. Veja o exemplo. A criança dorme. Quando eu falo que a criança dorme, pronto, já entendi o sentido desta oração. Então eu não preciso de um complemento verbal, eu não preciso de nada depois do meu verbo dormir. Portanto, dormir é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento verbal. Vejamos o segundo exemplo. Os políticos pressionaram. Quando eu falo os políticos pressionaram, fica algo vago. Pressionaram o quê? Ou pressionaram quem? Então eu preciso de um complemento. Portanto, o verbo pressionar é um verbo que precisa de complemento. Então ele é transitivo. Os políticos pressionaram o governo, que é o complemento do meu verbo pressionar. Portanto, há verbos intransitivos, que não precisam de complemento, e há verbos transitivos. E agora nós vamos ver os verbos transitivos, aqueles que precisam de complemento. E o que completa os meus verbos transitivos é chamado de objeto. Eu tenho o objeto direto, o objeto indireto. E em uma mesma oração posso ter os dois verbos, dois complementos, de objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo. Os meninos cortaram a árvore. Se estamos falando de verbos transitivos, então todos estes verbos precisarão de complemento. Vejam, os meninos cortaram. Cortaram o quê? A árvore. Portanto, eu tenho um complemento. Sujeito, os meninos, predicado, cortaram a árvore. Os meninos cortaram, mas cortaram o quê? A árvore. E a árvore é um complemento do meu verbo transitivo cortaram. Portanto, é um objeto. E eu chamo esse objeto de objeto direto. Ou seja, ele não precisa de uma preposição acompanhando. Este a é um artigo que define a palavra árvore. Vejamos o outro exemplo. Os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos, sujeito. Devem obedecer aos pais, predicado. Os filhos devem obedecer. Devem obedecer a quem? Aos pais. Então, aos pais é o complemento desse verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. E o complemento que eu tenho é aos pais. Os filhos devem obedecer aos pais. Devem aqui é um verbo auxiliar que acompanha o meu verbo principal, obedecer. Portanto, devem obedecer a quem? Aos pais. Esse aos é uma preposição. É a junção do meu artigo a mais o meu artigo no plural, meu artigo definido no plural, os. A mais os, aos. Então, eu tenho uma preposição. Portanto, aos pais é um objeto indireto, porque ele precisa de uma preposição. Vamos ver o último exemplo. O jornal dedicou uma página ao episódio. Sujeito, o jornal. O que o jornal fez? Dedicou uma página ao episódio. Predicado. E neste predicado, eu tenho aqui, dedicou é o meu verbo. Mas o jornal dedicou. Dedicou o quê? Dedicou uma página. Uma é artigo indefinido. Portanto, eu tenho dedicou o quê? Uma página, objeto direto. Dedicou uma página, mas a quem ou ao quê? Ao episódio. Então, aqui eu tenho dois complementos. Portanto, eu tenho dois objetos. Este objeto, objeto direto, que não precisa de uma preposição, e tenho esse objeto indireto, porque precisa de uma preposição junto ao seu complemento. Portanto, a transitividade verbal é essa questão dos complementos verbais que são chamados de objetos. Sejam eles objetos diretos, que não precisam de uma preposição,
sejam eles objetos indiretos que precisam de uma preposição. Bom, então finalizamos a nossa aula de hoje, que é sobre transitividade verbal. Não percam as próximas aulas de língua portuguesa com a professora Altarlene.